Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E é com muita satisfação, gratidão, esforço, dedicação que eu venho compartilhar com vocês hoje mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa rica, viva e eficaz palavra. É através dessa voz do Senhor, né? A palavra de Deus, queridos, é a boca de Deus, né? Falando conosco. Esse livro é o único livro que o autor está presente e nós podemos sim ouvir a voz do Senhor através de um relacionamento sincero com Ele, através de tirarmos tempo, nos dedicarmos, né, a ouvir a voz do Senhor, né, a ler a Tua Palavra, a orar, a fazer devocional, a tirar realmente tempo de qualidade com o Senhor. Queridos, não é fácil tirar um tempo. A nossa vida é tão corrida, temos tantas distrações, tantos compromissos nesse mundo, né? O nosso dia a dia é muito corrido, o dia é curto para fazer tantas coisas, né? E muitas vezes deixamos o principal, que é estar com Deus, tirando tempo com Deus para termos direcionamento e luz, né? Em todo o nosso dia, em toda a nossa caminhada. Nós negligenciamos esse tempo, só fazemos, só oramos, só buscamos, só lemos, só ouvimos devocional, ou uma palavra, ou um louvor. Se tivermos tempo, né, isso nos rouba de ouvir a voz do Senhor. E eu confesso para vocês que eu cheguei tarde, né, hoje, no caso ontem, cheguei, não tinha energia e eu queria tomar um banho, eu queria ler a palavra, eu queria fazer um resumo do devocional para quando eu acordasse de madrugada para orar, eu já conseguisse gravar, mas eu não consegui ligar o gerador, desci por 3 vezes para tentar, mas a chave do gerador estava emperrada e não ligou. E eu fui dormir, mesmo sem energia, eu pensei, ai Senhor, eu tentei, mas não tinha energia, celular sem bateria, então essa madrugada eu não vou gravar, somente vou colocar um despertador em um outro aparelho que ainda tinha um pouquinho de carga e vou orar, né? Vou manter um compromisso, minha campanha de oração, mas não vou gravar essa madrugada porque não tem como. E ali quando o celular despertou, eu ajoelhei na cama mesmo e falei, ai, vou orar aqui mesmo e tá tudo bem, eu cumpro com o meu compromisso da campanha e o devocional eu gravo amanhã, falo pro pessoal que não deu e pronto. Mas quando eu estava ali de joelho na cama mesmo, sem mesmo conferir se tinha chegado a energia ou não, o Espírito Santo me incomodou, me mandou levantar e cumprir, né, com esse meu compromisso com o Senhor, sem negligenciar, mas que eu fosse diligente, fizesse com amor, levantasse, ajoelhasse, orasse, mesmo no escuro. E quando eu me levantei, que eu saí do quarto, eu vi que tinha chegado a energia. Eu falei, amém, glória a Deus, vou gravar o devocional. E, queridos, por mais difícil que seja, por mais cansado que nós estejamos, o nosso cansaço físico não pode ser maior do que o nosso compromisso com Deus. Temos compromissos com tantas coisas, né? Temos compromissos no trabalho, né? Temos compromisso com nossa família, nosso filho, nosso esposo. Temos diálogo com todos, mas na hora de nos relacionarmos com Deus, temos compromisso com Ele, dialogarmos com Ele, negligenciamos esse tempo, deixamos para depois e somos roubados de ouvir a voz do Senhor. Então, queridos, o nosso compromisso com Deus precisa ser maior do que a nossa força física. Muitas vezes vai
nos faltar, né, força, energia, porque estamos realmente cansados, o Senhor sabe que estamos. Mas quando nós avançamos, superamos toda essa dificuldade para estarmos na presença do Senhor, em comunhão com o nosso Deus. Nós ouvimos a voz, nós somos fortalecidos, renovados, né? E Ele realmente nos sustenta. E podemos ver que vale a pena, queridos, termos um compromisso, uma aliança, né, com Deus, dedicarmos mesmo a Ele um tempo de qualidade, porque esse tempo, a gente fala dedicar ao Senhor, mas é um tempo dedicado a nós mesmos, porque nos traz respostas para todas as nossas perguntas, né? Estar em comunhão com Deus, ler a palavra do Senhor, né? Nós adquirimos respostas, queridos. Pode ter certeza que nunca que você vai parar, orar, tirar um tempo com Deus e você vai voltar vazio dali. O Senhor sempre tem algo novo, né? Um sustento maior a nos dar. Né? O nosso título de hoje é Ouça, né? Ouça a voz do Senhor. E como nós vamos ouvir se nós não paramos para escutar? Temos que parar, temos que nos dedicar, né, para ouvir a voz do Senhor. E a nossa frase do dia de hoje fala assim: sem dar ouvidos a Deus, você nunca saberá o que Ele tem para dizer. Né? Então, a palavra-chave é dedicação. E a dedicação é o que dá sentido e durabilidade à obediência, transformando, né, de um peso a um compromisso firme. Investimos tempo, energia, atenção, compromisso com o nosso trabalho, cônjuge, e não dedicamos tempo a Deus. Dessa forma, fica impossível ouvirmos a sua voz. E em um mundo barulhento, ouvir a voz de Deus exige silenciar, separar um tempo para se dedicar em um relacionamento sincero com Deus. Sem dedicar tempo para buscar sua vontade através da oração, na meditação da palavra, fora dos barulhos externos, a resposta permanecerá oculta. Não conseguiremos ouvir a voz de Deus. A dedicação é a chave e não se trata apenas de esperar uma voz audível, mas se dedicar e conhecer ao caráter de Deus. Quando ouvimos e obedecemos, nos aproximamos dele e entendemos todo o propósito. Então, às vezes você fica esperando que ouvir a voz de Deus assim, audível mesmo, pode acontecer, o Senhor falar audivelmente e nós ouvimos essa voz. Mas a voz do Senhor está aqui, as respostas estão aqui na palavra dele, ele fala conosco, ele nos responde através dessa palavra. E para isso nós precisamos dedicar tempo, esforço, compromisso, termos uma aliança verdadeira com eles. Porque quando temos aqui uma aliança com o nosso cônjuge, né, nós paramos para ouvir, para, não digo obedecer, mas para estarmos ali alinhados um com o outro, entendendo um ao outro, né, tendo compromisso, dedicando energia, dedicando tempo, né, a esse relacionamento, né, um relacionamento sem dedicação um ao outro não se sustenta, né, um precisa se dedicar ao outro e nós precisamos nos dedicar em tirar esse tempo com o Senhor. E a leitura diz aqui em 1 João 2,5: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E a dedicação verdadeira manifesta através da obediência, né, e a prática da palavra do Senhor. O
que resulta na perfeição do amor de Deus em nós e confirma essa comunhão com Ele. Então, nós devemos superar as nossas limitações humanas quando nos falta energia física. Não pode acabar o nosso compromisso com o Senhor, pois Ele nos sustenta e devemos ter uma aliança de um compromisso sincero com o Senhor. E isso exige persistência, exige persistência e renúncia. Compromisso sincero com Deus exige renúncia e dedicação. Então temos que renunciar, queridos, nos esforçar. Muitas vezes nós vamos para o nosso trabalho embaixo de chuva, perdemos aquele ônibus, mas pegamos o próximo, chegamos atrasado, mas nós vamos. Então nós temos que ter todo esse esforço, essa dedicação para estarmos também nos encontrando com o Senhor, tirando esse tempo com o Senhor. E a leitura diz assim: o autor Mark Peterson certa vez disse que em uma entrevista: quando você abre a Bíblia, Deus abre a boca. Quão poderoso é isso? Quando nós dispomos a ouvi-lo, Ele fala conosco. A palavra é um meio de Deus se revelar a nós e se comunicar conosco através das Escrituras. Há ensino, instrução e aconselhamento para todas as situações que a vida nos apresenta, pois é fonte de sabedoria e orientação do alto. Muitas pessoas dizem desejar ouvir a voz de Deus, mas não se dedicam, não dedicam tempo para orar, ler a Bíblia. Como alguém poderia receber a orientação dele sem parar para ouvi-lo? Se não priorizarmos a oração e a leitura da palavra, estamos negligenciando o relacionamento com Deus. Se queremos nos relacionar com Ele de maneira pessoal e profunda, precisamos nos empenhar em cumprir a nossa parte. Não existe sabedoria e amor a Deus onde não há dedicação e conhecimento e amor na prática da palavra. Em João 14,15, Jesus afirma: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Isso significa que a obediência e o amor a Deus não podem ser separados um do outro. Como está escrito em 1 João 2,5, o amor é aperfeiçoado por meio da obediência e da dedicação, e não podemos obedecer à vontade do Pai se não conhecermos as Escrituras e a praticarmos. Se você deseja ter intimidade com o Pai, estude a Bíblia, ore todos os dias. Nesse livro, proponho a crescer espiritualmente. Leia, anote, ele fala ao seu coração. Lembre-se, porém, que nada disso é uma obrigação, uma tarefa riscada da lista como cumprida. Na verdade, é um precioso privilégio que Deus nos deu para passarmos e nos aproximar dele. Você se surpreenderá com o resultado. A partir do momento, queridos, que dedicarmos com todo o amor ao Senhor. Não como um compromisso mesmo ali que você, já fiz esse compromisso, riscou, tá feito. Não, mas com amor, com dedicação de todo o coração. Não como uma obrigação, mas com todo o seu amor, seu coração. E vamos orar que o Senhor possa falar melhor em nossos corações, meus amados. E que verdadeiramente nós possamos ter aliança, compromisso com o Senhor, de coração, não por obrigação, nos esforçarmos em tirarmos esse tempo para ouvir a voz do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar. Deus Pai, Senhor Jesus, neste momento, Pai, viemos pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nos esforçamos em dedicar, ó Pai, para as coisas dessas vidas, o nosso tempo. Mas, Senhor Jesus, deixamos de nos esforçar, fazemos corpo mole, Senhor Jesus, para ler a Tua palavra, para orar, para tirar tempo contigo. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e a dedicar de todo o nosso coração e entendimento a Ti,
que possamos tirar um tempo de qualidade contigo sem medir esforços, que as distrações do mundo, Senhor, não nos encante, não nos afaste de ti. Ajuda-nos, Pai, a ser obediente à tua voz, sabendo que esta verdade expressa o nosso amor a ti, Senhor, e que a nossa dedicação e obediência seja evidente em todas as áreas de nossas vidas, Pai. Que possamos realmente, Senhor, tirarmos de todo o nosso coração esse tempo para, Senhor Deus amado, nos prostrarmos em tua presença, para o adorarmos em espírito e em verdade, para conhecermos, Senhor, mais e mais de ti, para mergulharmos em tua palavra, para sairmos, Senhor, do rasos e nos aprofundar cada dia mais, Senhor, e conhecer a ti, a tua palavra, teus mandamentos, os desejos do Senhor Jesus para as nossas vidas, adquirirmos, Senhor, o seu caráter, Pai. E em nome de Jesus, Deus, sermos luz do mundo, sal da terra. Ah, Pai, sermos reconhecidos como seus discípulos por onde andarmos. Em nome de Jesus, te louvo, te agradeço por esta palavra, Senhor. Que nós possamos estar cada dia mais, Senhor, nos esforçando para termos um encontro especial contigo, Senhor. Renunciando todo o cansaço, renunciando, Senhor, tudo que nos afasta de ti. Em nome de Jesus te peço, te louvo. Senhor, eu entrego a vida de cada amado em tuas mãos, Senhor. Que eles possam ser fortes, resilientes. Que possam, Senhor, amar a ti sobre todas as coisas. Obedecer a ti, Senhor. Praticar, Senhor Jesus, os teus mandamentos e a tua vontade. Em nome de Jesus, Deus, eu entrego em tuas mãos nossas vidas, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Nos fortalece e nos supra. Em nome de Jesus, o Pai. Amém. Amém e amém. Amém, amados. Então, que independente de qualquer situação, circunstâncias, né? Independente de qualquer dificuldade, de qualquer cansaço, nós possamos tirar tempo para nos dedicarmos a ler a palavra e a conhecer mais do Senhor, a ouvirmos a voz do Senhor. Então, se você está marcando, marque aí o nosso título de hoje, Ouça. A frase do dia é: sem dar ouvidos a Deus, você nunca saberá o que Ele tem a dizer. E a palavra-chave é dedicação. Então, dedique-se, queridos. Vamos nos dedicar, né? E conhecer e aprofundar e conhecer cada dia mais do nosso Senhor, do dono da nossa vida, do nosso mestre. Um grande beijo no seu coração, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, queridos, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.